Dindun, hi. That must be your room in McCloudgunge. Yeah. Lovely. Ah. Okay. Right. Kumbin, I can't hear you. I think you have to unmute yourself. Thank you, Gisela. Okay. Today's translator into Portuguese is Alexandra, I just see. Yeah, thank you so much, Alexandra, for translating. And I think Venerable Soyana is not here yet. Italy time. While people still joining, maybe we start slowly, Geshe-la. I don't want to let you wait. Thank you so much. A gente vai começar. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É muito bom revê-la. Gostaríamos de tê-la em Tushita, mas como ao redor do mundo estamos juntos aqui, isso nos faz feliz também. Agora temos pessoas Tivemos muitas pessoas de diversos países e é muito bom partilhar o Dharma dessa maneira. Estamos muito felizes de recebê-la. Sei que você tem uma programação bem apertada, então vamos lá. Então, me permitam apresentar a Geshe-la. Geshe-la nasceu na Alemanha e estudou por 18 anos. 17 anos no Instituto de Dialética Budista, bem pertinho do Templo de Sua Santidade, e foi premiada como a primeira mulher, a primeira monja a receber a graduação de Geshe em 2011. E desde então, algumas tibetanas também conseguiram. Porém, Geshe-la foi a pioneira. Ela foi a primeira. E desde os últimos anos, alguns tibetanos também conseguiram a graduação, assim como outros himalaicos e indianos. Geshe-la também é intérprete dos ensinamentos de Sua Santidade pelo mundo todo. E por muitos anos permaneceu em Dharamsala, onde Sua Santidade Dalai Lama dá seus ensinamentos no templo. E Tushita está muito feliz de tê-la como nossa amiga. Desde 2013, Geshe-la tem conduzido cursos avançados sobre diversos tópicos e já esteve em Tushita por algumas semanas. As gravações estão disponíveis na internet. Ela também tem um site onde vocês podem acessar o conteúdo que ela apresentou. No ano passado, a gente tinha programado para começar o programa básico de introdução, um intensivo de verão, mas infelizmente a pandemia surgiu. Mas esperamos que esse ano nós vamos conseguir realizar, seja em local, físico ou online. Então, por favor, fiquem atentos que os anúncios sairão em breve.
De maio em diante, nossa programação vai mudar, vai ser lançada. Muito obrigado. Obrigado, companheiro. Obrigado a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos. Gostaria de começar com uma pequena meditação para estabelecer nossa motivação para essa próxima hora, hora e meia. Então, tomemos um instante para reorganizar os nossos pensamentos, respirar profundamente. Então pensamos que esse momento que a gente passe juntos agora, discutindo, compaixão, originação interdependente, que se torne uma causa para que nós possamos obter uma compreensão profunda da interdependência de todos os fenômenos. Dessa maneira, gerar mais compaixão para nós mesmos e para os outros. Para que eventualmente possamos utilizar o potencial pleno de nossa mente. All right. That should do. Tudo bem? Deve bastar quanto motivação. Agora deixa eu tirar a mim mesma da tela. Did you just say disappear? Well, not to see myself. Well, okay, if I can't change, never mind. It's just weird to look at myself, but I'm just trying to get. Okay, never mind. Deixa lá, estava tentando mudar a visualização. O tópico de hoje, como foi anunciado, é compaixão e originação e interdependência. E eu adicionei a frase na vida comum, na vida cotidiana, porque temos pouco tempo juntos. E para penetrar na filosofia profunda, especialmente da originação dependente, nós não temos tempo para isso. E como propósito do budismo, da filosofia, de tudo que o Buda ensinou, primeiro de tudo, transformar nossas vidas cotidianas, claro, com um propósito a longo prazo, mas agora utilizar o que aprendemos e trazemos para a nossa vida. Eu pensei em adicionar essa frase porque é o que eu gostaria que vocês fizessem. Claro que sejam céticos em relação ao que ouvirem, mas também verifiquem se é algo que eu possa tomar do que eu aprendi hoje para trazer na minha vida cotidiana. Então, há uma maneira pela qual o budismo pode, muito simplificadamente, ser apresentada, e é de maneira, geralmente utiliza-se duas vias. A primeira é falando da conduta, da não violência, em paralelo com a sabedoria da originação e interdependência, da visão. O que vamos falar hoje são desses dois tópicos, da conduta, as ações de corpo, fala e mente, da não violência, evitar ou parar de cometer ações prejudiciais e gerar, ao invés disso, se possível, estados benéficos de mente que conduzem a ações benéficas de corpo e fala, que são compassivas. E com a compaixão ali, a não violência, enquanto compaixão, em paralelo com a visão da originação dependência. Outra maneira de dividir é dizendo, bom, compaixão é sabedoria. Compaixão e sabedoria. Sabedoria, claro, incluindo a compreensão da originação interdependente. Ou então método e sabedoria. E método, novamente,
enquanto estados emocionais, como compaixão, etc., versus a compreensão mais racional de como os fenômenos existem, incluindo nós mesmos e os outros. E parte disso, claro, é a originação interdependente. Então, eu escolhi esses 2 tópicos porque eles são o centro do budismo. Eles são a essência do budismo. E ainda que haja tanto que possamos aprender sobre esses 2, em nível prático, o que nós podemos fazer para trazer para a nossa vida, baseado numa pequena compreensão disso, espero que eu possa oferecer essa compreensão, pelo menos em algum nível, e aí que tenhamos tempos para fazer perguntas no final dessa sessão. Mas o que eu gostaria de falar primeiro é que eu gostaria de apresentar para vocês o conceito de compaixão, o conceito budista de compaixão. Nós usamos um termo em inglês, ou em outras línguas, que eu suponho que seja parecido, é equivalente à palavra compassion, em inglês, compaixão em português. Pode significar um pouquinho diferente, tem um significado um pouquinho diferente dependendo de onde você é, mas, portanto, é importante definir primeiro. A definição é bem simples. Está escrita nas escrituras, é uma definição bem clara, é um tipo de percepção que é afetiva, que deseja que o outro seja livre do sofrimento, que alguém se livre do sofrimento da pessoa. No entanto, isso é fácil de não compreender, é fácil se enganar com essa definição. A primeira parte da compaixão é essa atitude de afeição. O que isso quer dizer? Quer dizer que um sentimento, uma sensação de intimidade, proximidade, de tolerância, aceitação diante de uma pessoa em específico. Ver nessa pessoa uma pessoa capaz de ser amada, uma pessoa querida. Sentir-se próximo, afetivamente próximo de uma pessoa. E a pesquisa científica mostra que quando você tem uma proximidade com uma pessoa, quando essa pessoa sofre, a gente sente empatia na mesma hora. A capacidade de se colocar no lugar da pessoa. E ainda mais, o desejo para que essa pessoa esteja livre desse problema. E a gente age nessa direção. Portanto, é importante que haja esse sentimento de proximidade. É isso que precisa ser gerado primeiro. Mas geralmente no contexto budista, a ênfase é em compaixão para todos os seres sencientes, os outros seres sencientes. Os outros seres sencientes. Quando a gente fala dos outros seres sencientes, bom, quer dizer outros além de mim mesmo. Mas quando dizemos todos, isso inclui a nós mesmos. E acho que especialmente no século XXI, a compaixão por nós mesmos precisa ser mais enfatizada. A tradição tibetana budista não é tão enfatizada porque isso é dado como certo. Mas no mundo moderno, no século XXI, e eu moro na Alemanha, já faz mais de um ano que estou aqui, eu sei que tem uma coisa muito importante que está faltando. A compaixão diante de si mesmo, a autocompaixão. Bom, você pode dizer, bom, eu quero estar livre do sofrimento. Isso é o que me move. Mas isso não é compaixão. Primeiro, há um sentimento de aceitação em relação a nós mesmos, gentileza perante nós mesmos. Sentirmos bem em relação a nós mesmos, pacientes. Todas essas qualidades ou estados de mente que são parte dessa atitude afetiva, afetuosa. Então faz parte da definição. Precisamos nos perguntar, somos gentis com nós mesmos? E isso me faz engasgar um pouco, porque quando estamos chegando no budismo e tudo é sobre a mente, o verdadeiro inimigo é interno, isso pode dar origem a uma sensação de autocrítica muito forte.
Bom, às vezes a gente também culpa os outros pelos nossos problemas e também a nós mesmos, mas essa questão de culpar os outros, ela geralmente para um pouquinho. E aí, quando a gente encontra o budismo, a gente passa a culpar a si mesmo. Ah, eu sou tão ruim, tão autocentrado, etc. E isso pode ser muito destrutivo. Na verdade, nós não podemos ser verdadeiramente amorosos e compassivos se não nós aceitamos completamente. Esse tipo de aceitação e paciência conosco é tão vital, tão saudável. E como eu disse, é baseado em paciência e aceitação. Uma sensação de afetividade. Precisamos ser nossos melhores amigos. A maneira que nós tratamos nós mesmos, às vezes, nós não trataríamos nosso pior inimigo. Às vezes a gente até fala com a gente mesmo, dizendo, nossa, como você é idiota, como que você pensou nisso? Seja pensando ou falando, nós temos esse tipo de atitude. E eu tenho me interessado mais e mais por essa ideia e também encontrei pesquisas sobre quão destrutivo isso é, quão prejudicial. Temos uma sensação que temos que ser duros conosco mesmos. Porque sentimos que, bom, e senão a gente vai ficar preguiçoso e vai se permitir fazer coisas que não devemos. E devemos ser duros para ser bem-sucedidos. Mas essa abordagem não é verdadeira, não é certa. Se vemos, por exemplo, se temos animais ou crianças pelos quais nós somos responsáveis, se nós tratarmos esse ser com bondade, com gentileza, assim, esses seres vão ficar vão ser bem mais provável que eles vão fazer o que a gente quer, muito mais do que se a gente for crítico, duro, ou somente focando em suas falhas. Portanto, acho que é muito importante que a gente verifique nossa própria mente. Mindfulness aqui é muito importante, atenção plena, para verificar se estamos sendo duros ou muito críticos com nós mesmos. Com frequência, como parte disso, nós acreditamos que o que é importante em relação à minha própria visão de mim mesmo, nós precisamos de confiança, autoconfiança, autoestima, e tudo isso é muito saudável, claro. A autoconfiança, enquanto a capacidade de entender que nossas qualidades positivas, nós temos uma visão realista de nossas qualidades positivas e nós regozijamos nisso, ficamos bem, sentimos bem em relação a isso. E a autoestima pode ser um pouquinho diferente, apesar de às vezes ser equiparada. A autoestima é mais como uma avaliação, uma capacidade de fazer uma avaliação positiva ou negativa sobre o nosso próprio valor. O que nós fazemos para fazer isso, para gerar essa autoestima, e queremos uma autoestima alta? É claro que sabemos que uma autoestima baixa leva à depressão, e nós queremos uma autoestima positiva. Mas isso é gerado com frequência na comparação com outros. E desde que nós já vivemos em um mundo muito competitivo, em uma sociedade muito competitiva, onde, para além de ser uma sociedade orientada por performance, por conquista, isso automaticamente gera essa comparação com os outros e um desejo de ser melhor que os outros. Isso faz com que o nosso valor, nosso julgamento de valor sobre nós mesmos surja a partir da comparação com os outros. E é estranho que a gente vê em nossa própria mente, e tudo isso tem a ver com a atenção plena, a gente vê nossa própria mente em uma instância querendo ser normal, em outra querendo ser especial. Não queremos ser comuns, nós queremos ser especiais. Isso é impossível, porque se todo mundo fosse especial, bom, isso seria o novo normal, seria o novo comum, o novo padrão. Mas além disso, não só, também cria um distanciamento, isso também cria um distanciamento entre nós e os outros, nós nos comparamos com os outros, onde não estamos mais felizes sobre as conquistas dos outros. Nós não nos alegramos com as conquistas dos outros, isso nos parece uma ameaça, que gera
Inveja é uma emoção muito dolorosa. Isso gera mais autocrítica e nos paralisa. E assim, não somos capazes de, ser bem-sucedidos da maneira que nós gostaríamos de ser. Eu acho que esses aspectos são extremamente importantes. E a originação interdependente, que nós vamos falar já, vai nos ajudar a contrariar essas atitudes. Mas primeiro precisamos reconhecer que, será que sou o meu melhor amigo? Eu me apoio? Eu me perdoo? Eu me aceito? Eu aceito as minhas falhas? Ou eu sou muito duro, autocrítico? Esse é o primeiro aspecto. Só posso ser paciente, gentil, bondoso, compassivo, profundamente compassivo e bondoso e aceitar os outros se eu começar comigo mesmo. Não há outra maneira de direcionar essa atitude aos outros. Esse é o primeiro passo na geração do que nós chamamos de compaixão. E por que compaixão? Bom, nós vamos falar mais sobre isso depois, mas primeiro de tudo, nós podemos compreender que esse é um estado de mente positivo. E outra vez, as pesquisas mostram que pessoas que são compassivas, naquele momento da compaixão, nós nos sentimos bem, em paz. Instintivamente nós vemos. E todos nós merecemos, não só por nosso bem, mas sem precisar dizer mais, compaixão é o que nós precisávamos gerar, queremos gerar, mas precisamos começar de nós mesmos. E como eu disse, é primeiro essa sensação de proximidade, aceitação e tolerância que falta em nós. Geralmente nós não perdoamos nossas falhas e nós precisamos aprender, não há outra maneira. Do momento que a gente começa a fazer isso, a gente já começa a se sentir bem, melhor em relação a nós mesmos. Isso nos dá mais energia, mais força para continuar a fazer o que quer que a gente queira. Pois bem, então, é claro, parte da compaixão também é o aspecto de desejar a nós mesmos a felicidade. Pois bem, a primeira parte, a atitude afetiva, bom, precisamos trabalhar nisso. Eu não sei no caso de vocês, mas apenas é importante que a gente verifique nossa postura e atitude. Esse é um aspecto, mas vamos agora para desejar felicidade para nós mesmos. E aqui é importante que a gente entenda o que é essa felicidade que estamos desejando para nós mesmos. Ela vale a pena? Vale o esforço? Em contrapartida, por exemplo, com a felicidade mais comum, que tipo de felicidade nós estamos falando no budismo? Bom, geralmente a gente escolhe uma felicidade superficial em detrimento de uma felicidade genuína, em muitas situações, mas não sempre. Mas com frequência, se há escolha entre, bom, uma felicidade mais superficial, uma gratificação, a gente vai e agarra de imediato. Nós não temos o longo prazo em mente, um painel, uma perspectiva mais ampla. E com frequência, a gente busca felicidade a curto prazo em detrimento da felicidade a longo prazo. Com frequência, preferimos mais a felicidade física ao invés da felicidade mental, o conforto físico, o bem-estar físico. E a felicidade mental fica meio em segundo plano. E também nos interessamos em felicidade imediata e não tanto na felicidade gradual. E é claro, buscamos felicidade externamente ao invés de buscar felicidade internamente. Nesse sentido, nós buscamos um tipo de felicidade que, do perspectiva budista, não é uma felicidade real. Não é real. É quase uma forma de buscar sofrimento, de buscar coisas insignificantes. É claro que queremos evitar a dor, etc., mas a felicidade com a qual nós nos contentamos é tão pequena comparado com o que a nossa mente pode realmente experimentar. Então, nós nos privamos com pouco. A gente se aceita pouco. Que não vale a pena despender tanta energia e tempo para esse pequeno momento que não é uma satisfação verdadeira. É apenas um pequeno intervalo de ok. E aí a gente já busca outras situações logo após para sentirmos essa felicidade que estamos falando. Então,
Do perspectiva budista, nós estamos buscando um tipo de felicidade que é genuína, que é interna, que não depende em circunstâncias externas, que vem de dentro e que é de longo prazo e leva tempo para gerar. E o que nos impede de sentir essa felicidade genuína? Bom, as aflições aflitivas, como a aversão, o apego, a inveja e etc., que nos impedem de experimentar esse tipo de felicidade. Agora, a compaixão e amor, esses são estados de mente que nós não podemos ter raiva e compaixão em um único estado de mente, perdão. Então, nós não podemos nos odiar e ter compaixão de nós mesmos ao mesmo tempo, por exemplo. Então, esse estado de mente de amor e compaixão são saudáveis, eles nos fazem nos sentir bem, eles trazem felicidade, essa felicidade que estamos procurando. Então, quanto mais pudermos desenvolver esse estado de mente, mais forte fica o nosso bem-estar, nossa felicidade interna, de longo prazo. É claro que é gradual, mas nós não seremos compassivos de um dia para o outro, assim como nós nos acostumamos a odiar a nós mesmos ou ter aversão a nós mesmos e aos outros, e a autocrítica e a dureza em relação aos outros, ao apego, à inveja, tudo isso. Da mesma maneira que nós nos habituamos a isso, leva tempo para diminuir, para enfraquecer esses estados de mente e gradualmente substituí-los por amor, compaixão por nós mesmos, amor no sentido do amor afetuoso, de aceitação, de tolerância, de ser o melhor amigo de nós mesmos, nos tratar da maneira que nós trataríamos nosso melhor amigo. Em segundo, claro, o desejo de se ver livre de certos sofrimentos que nos impedem de alcançar a felicidade de longo prazo, de experimentar a felicidade genuína e o bem-estar genuínos. Mas é claro que começa conosco e continua assim até os outros. Como eu disse, começa com o eu, mas depois se torna pelos outros. E ambos podem ser desenvolvidos baseados no que se chama de originação interdependente. A originação dependente é como se fosse o meio. Nos ajuda a entender um entendimento racional de originação dependente, nos ajuda a gerar compaixão. Em que sentido? Bom, primeiro de tudo, gostaria de dizer algo sobre o desenvolvimento de compaixão antes de eu entrar em mais detalhes sobre originação interdependente. Então, agora, tendo definido compaixão sobre nós e para os outros, e claro, vocês terão a oportunidade de fazer perguntas, então, tendo falado sobre isso, falemos então sobre como a gente chega lá em originação dependente, mas claro, mas antes, porque há esse equívoco em relação à compaixão. Falamos sobre a afetuosidade ou afetividade. Devemos desenvolver em relação a nós e aos outros. E vamos falar disso em breve, mas para gerar o desejo de que o outro seja feliz, em particular em relação aos outros, precisamos de outra qualidade, e é a empatia. Aqui eu uso a palavra em inglês. Eu acredito que o termo em inglês, empathy, explica exatamente o que eu quero dizer aqui com compaixão. Mas às vezes fica um pouco confuso, porque a empatia é um passo na direção da compaixão. O que quer dizer, significa a capacidade de nos ver no lugar do outro, de ter um sentido do que a outra pessoa está experimentando ou passando. E claro que isso só é possível se há um sentimento de proximidade. Por isso precisamos desse tipo de afeição. Então, ter esse sentido de empatia, de nos colocar no lugar da outra pessoa, com frequência leva ao equívoco de que compaixão significa que você precisa pensar em todo o sofrimento
Bom, você precisa pensar em todo o sofrimento do mundo, mas o que leva a... E aqui é onde está o equívoco. Se nos colocamos no lugar de outro, nós passamos a sentir aquele problema e, além dos nossos próprios problemas pessoais, a gente experimenta os problemas do mundo. Em outras palavras, compaixão vai nos deixar para baixo, nos deixar deprimidos e infelizes. Isso pode acontecer, mas isso não é compaixão. Não tem nada a ver com compaixão. E aqui é importante entender que compaixão é um estado de mente que é definido por força mental. É incrivelmente enérgico e forte, porque é o desejo para que essa pessoa seja livre do sofrimento. E, mais adiante, isso inclui compaixão também, o desejo de que eu possa contribuir para isso, para que eu possa fazer algo para proteger essa pessoa do sofrimento. Então, a empatia é apenas o primeiro passo para compreender ao certo o que a outra pessoa está passando, nos colocar no lugar da outra pessoa, então desenvolver uma determinação. Inicialmente um desejo que eventualmente se transforma em uma determinação que eles estejam livres do sofrimento e que eu possa contribuir para isso. Claro que quando a gente age a partir da compaixão, já é uma compaixão de ação. E aí nós saímos ao nosso lugar para ajudar. Então não leva à depressão, não nos leva para baixo. A não ser que a gente fique nessa atitude de, tem tanto sofrimento, meu Deus, ainda tem o meu e agora outros bilhões de seres e animais, etc., sofrendo. E agora eu gostaria de esclarecer que isso se conecta com a originação dependente, que precisamos entender que não cultivamos apenas essa empatia que nos trava e paralisa, mas que nós saímos disso com essa determinação, essa força mental, e vemos que pessoas realmente com paixão, têm muita compaixão, por exemplo, Sua Santidade Dalai Lama, ele tem tanta energia como Sua Santidade Dalai Lama. Claro que agora pode ser menos óbvio, mas quando estamos em Dharamsala e ouvimos os ensinamentos, então Sua Santidade dá ensinamentos por tantas horas e depois tem encontros, audiências. Sua Santidade está ocupada o dia inteiro, tão ocupado que a equipe de Sua Santidade trabalha em turnos para conseguir acompanhar o ritmo dele, mesmo ele sendo um idoso. Perdão, agora que Sua Santidade já é mais velho, mais idoso, ele pode não estar fazendo tanto quanto no passado, mas a sua energia que ele tem, até mesmo hoje, e um dos fatores para essa imensa energia é o incrível amor e compaixão que Sua Santidade tem pelos seres sencientes. Então, esse é um aspecto importante que meus professores sempre enfatizaram. Compaixão é uma mente forte, não uma mente que nos leva para baixo, que o sofrimento pode levar para baixo. Então, vamos agora falar da originação interdependente. Como essa compreensão de originação interdependente se conecta? Bom, sobre o aspecto de sabedoria, isso é o centro. E é um conceito tão bonito e realista, pois é um fato. E nós veremos rapidamente que faz total sentido. Infelizmente, nossa mente geralmente escolhe ignorar. O que é a originação interdependente? Dizendo de maneira simples, significa a interdependência de todos os fenômenos. Que nada existe de maneira independente, como dentro de uma bolha vazia, mas que tudo, incluindo a nós mesmos, está conectado com todo o resto. Isso é uma maneira geral de se explicar, de expressar o que é, mas há subdivisões que podem nos ajudar a compreender isso de maneira ainda melhor. Essas subdivisões podem ser distinguidas em três tipos. Bom, dizendo de maneira simples, a primeira, originação interdependente, é uma interdependência entre causas e condições. Dado que nossas coisas como nós mesmos, nossas vidas,
por exemplo, é dependente de muitas causas e condições. Bom, de maneira ordinária, não é difícil de entender. Tudo é dependente de causas e condições. As coisas, tudo que muda é dependente de causas e condições. Temos um sentido intelectual disso ser verdade, mas não temos um sentido emocional disso ser verdade. Emocionalmente, bom, emocionalmente a gente, de certa forma, prefere. Se a gente percebe as causas e condições, a gente dá a responsabilidade para uma causa. Por exemplo, a gente culpa nós mesmos. Ah, eu fiz tudo errado. Mas nós ignoramos totalmente quando eu faço algo errado ou cometo um erro, não sou só eu que estou vivendo numa bolha ou a vácuo que é responsável por isso. Há uma variedade de diferentes causas e condições que são responsáveis por tudo que dá errado. Ou podemos culpar, por exemplo, nossos pais. Ah, as coisas deram errado porque meu pai e minha mãe, de novo, é muito simplista. É uma versão muito simplista da originação interdependente. E não como realmente existe. E não se equivale às causas e condições que estamos falando. E claro, ignora totalmente que mesmo nossos pais são resultado de causas e condições. Então temos que culpar nossos pais, nossos avós, tataravós e assim por diante. No sentido de que é tão mais incluído no cenário. Então a dependência de causas e condições, como esse entendimento pode ser relevante na prática? Bom, podemos dar alguns exemplos. Em termos de algumas pessoas, por exemplo, que nós não gostamos. Tem uma maneira muito típica de se referir a uma pessoa que faz algo errado como mal, mesmo na maneira que a gente usa o nosso idioma, a nossa linguagem. Ela sugere que uma pessoa só pode ser uma coisa ou outra, ou é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. Nós dizemos que a pessoa é má ou ruim e acreditamos que essa pessoa é má e que o mal e essa pessoa é a mesma coisa. Mas quando temos, por exemplo, o sentido de uma pessoa que nós não gostamos e que conhecemos pessoalmente, porque, bom, a pessoa costumava ser nossa amiga, é alguém que conhecemos e, bom, aconteceu algo e de repente a gente não gosta dela, a pessoa passa a ser irritante ou mal, etc. Ou ela fez uma coisa, ou vimos que ela fez uma coisa, que a pessoa é uma assassina, ela é estupradora, aí a gente passa a acreditar que ela é muito, muito má. Então, essa maneira, esse pensamento de percepção dessa pessoa, na verdade, não tem nada a ver com originação interdependente. Esse momento de aversão e mesmo ódio, esse tipo específico de mente, que é descrito como uma emoção negativa ou prejudicial, essa emoção prejudicial do ódio é incapaz de ver que chegue qualquer coisa que chegue pelo menos perto da originação interdependente. E como sabemos disso? Bom, se tomarmos essa pessoa que nós odiamos e pensarmos nas causas e condições que deram resultado nisso, por exemplo, essa pessoa impessoal que fez tão mal, matou e agrediu, e tentamos então compreender as causas e condições que deram origem a esse comportamento. Alguns comportamentos, é claro que eles têm a ver com a maneira que o lugar onde a pessoa nasceu, a situação da sua família, da sua educação. Então, há um cenário muito complexo. E se entendemos o que a pessoa experimentou, passou, nós percebemos que nosso coração amacia um pouco. Que nós percebemos que muitos dos perpetuadores da violência também são vítimas dela. Então, esse sentimento de raiva não quer dizer que se a pessoa comete erros, ela não deve ser punida ou disciplinada, não me entendam mal. Mas é que a atitude mental pode ser muito destrutiva. A atitude do ódio pode ser tão destrutiva e tão prejudicial.
tanto quanto direcionado a nós, quanto direcionado aos outros. Então, se a gente se depara com uma pessoa que a gente vê como irritante ou odiosa, a gente pode dar um tempo para pensar nas causas e condições que deram origem àquilo. O que pode ter acontecido? A gente não sabe exatamente, mas o que pode ter acontecido? Mas porque não é necessário saber exatamente. Nós podemos procurar nos informar, conversar com a pessoa, entendê-la. E quando tivermos uma ideia de todas as causas e condições que deram origem àquilo, aquele sentido concreto de essa pessoa é terrível vai desaparecendo, ele vai colapsando. Bom, um aspecto é que uma das razões para isso é que nós entendemos que as causas e condições que deram origem para essa pessoa passam a ser entendidas. E esse entendimento, bom, se eu tivesse experimentado aquilo, será que eu teria certeza que eu seria diferente? Poderia dizer com certeza que eu não seria assim? Às vezes as pessoas dizem, sim, broxa, tem tanta gente que é maltratada e não age assim, mas as situações não são exatamente as mesmas. Só ser destratado ou tratado mal não significa que algo vai acontecer. Há várias tendências habituais e outras circunstâncias que podem conduzir a essa situação. Então, nenhuma situação é igual. Mas para que algum comportamento possa surgir sem causa e condições, isso é impossível. Então, por isso é importante enfatizar esse ponto. Então, uma outra coisa a considerar é a dependência em partes, a dependência das partes. Isso não é somente em relação a pessoas ou coisas, mas qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer ser vivo é uma entidade muito complexa. Bom, vamos tomar, por exemplo, uma pessoa, um ser vivo. Perdão. Um dos aspectos mais difíceis da compaixão é gerar compaixão pelo comportamento de outras pessoas. Então é importante a gente levar em consideração esse sentido de relação com os outros seres. Então esse sentimento, por exemplo, dessa pessoa irritante, que a gente não ignora as causas e condições, claro, mas deixando isso de lado um pouquinho, com frequência a gente ignora a pessoa como um todo, a pessoa inteira, porque toda pessoa que nós consideramos como irritante ou chata, essa pessoa tem outras qualidades. E quando a gente está com raiva, como eu disse, a originação interdependente é a última coisa em nossas mentes quando nós temos ódio, ou raiva, ou ressentimentos. Esses estados de mente, eles surgem com frequência, e mesmo que a gente não esteja consciente, porque estamos ocupados com aquela com aquela pessoa, ou qualquer seja o objeto do nosso sentimento. Portanto, entender que toda pessoa é muito mais complexa do que apenas alguns comportamentos, e nós também não queremos ser definidos pelos nossos erros, pelas ações que feriram ou chatearam outros, a gente não quer ser definido por isso. Tem muito mais para o que nós somos. Isso é verdade para todos. Isso é verdade para todos. Portanto, todos os seres vivos são muito mais complexos. E se a gente aprende, por exemplo, sobre o budismo e sua filosofia, nós aprendemos muito sobre o que falamos de mente, consciência. Essa entidade experiencial que nós todos temos, que tem um incrível potencial. O potencial é incrível. Portanto, um aspecto que não devemos ignorar é que todos os seres vivos, incluindo os seres humanos, têm uma mente. Uma mente tal que, através de algum aprendizado, de alguma atenção plena, nós podemos entender que, com base na nossa própria mente, que a mente tem um potencial enorme de mudar, de remover aquilo que é negativo e substituir pelo que é positivo, substituir visões errôneas por visões corretas e assim por diante. Que essa mente tem uma capacidade incrível.
Cientificamente, isso está estabelecido. Não é meu trabalho que foi sobre isso, mas se você tem interesse nisso, os esforços de Sua Santidade Dalai Lama encorajaram a ciência a pesquisar as qualidades positivas e pesquisar nossa mente com mais profundidade. E a natureza da nossa mente, a capacidade da nossa mente de dar origem a qualidades positivas como compaixão e amor, e de ilustrar como elas estão presentes na natureza da nossa mente. Há muitas leituras, documentários a respeito disso, por enquanto é o que eu vou dizer sobre, mas nós podemos fazer uma pesquisa sobre esses fatores, aprender sobre mindfulness e pesquisar a nossa própria mente, colocar a nossa própria mente como objeto de análise. E aí nós passamos a ver o enorme potencial que nós temos, e se nós temos, bom, os outros também têm, e apreciar isso. Isso geralmente é chamado de natureza de Buda, que é só que é outra maneira de dizer o potencial de remover tudo que não esteja na natureza da nossa mente, as emoções negativas, que só é capaz de funcionar e surgir de novo por causa da não compreensão da originação interdependente, em seus sentidos mais profundos. Bom, como eu disse, mesmo em um nível mais superficial, como na compreensão de que uma pessoa é mais do que esses aspectos negativos, é mais do que essas características que a gente acha chata ou desagradável, isso com certeza pode diminuir o nosso ódio e desgosto pela pessoa. Portanto, a dependência de causas e condições, um entendimento de que as causas e condições dão origem à situação que a gente vê em uma pessoa, e também em relação às partes, que os seres são compostos por muitas facetas, qualidades, características físicas, claro, mentais. Então, nós somos como um conglomerado, um agregado de diferentes qualidades, muitas partes diferentes. O termo budista inclui apenas partes, mas isso inclui não só partes físicas, mas também diferentes estados mentais e fatores mentais, também qualidades, características, atributos e assim por diante. Então, esse é o segundo tipo de originação interdependente. E o terceiro, bom, colocando de maneira simples, tudo é totalmente subjetivo. Nós temos uma visão totalmente subjetiva da realidade. E o que eu percebo enquanto realidade, na verdade, é parte da minha apreensão da realidade, definitivamente, é a minha visão no sentido de os meus pensamentos sobre o que são realidade. Ah, é assim? É de outro jeito? Por exemplo, se eu considero uma pessoa má, se eu tenho esse pensamento, ela é má em relação a certo comportamento, mas em relação a outro comportamento, às vezes essa pessoa pode ser muito gentil e amigável. Então, uma pessoa pode rotular, bom, essa pessoa é muito gentil, e nós, em contrapartida, podemos rotular com base no que ouvimos ou da maneira que a pessoa agiu. E veja, eu não estou dizendo que essas ações, por exemplo, como matar ou estuprar, elas devem, se a gente deve passar o pano, não. Mas com base nessas ações, a gente pode acreditar que essa pessoa é má. Isso é uma aplicação de um rótulo. E tudo bem, isso faz sentido em relação a um comportamento, mas ignora todo o resto, que a pessoa também é. Então, para nós, essa pessoa é apenas má. Quando a gente percebe alguém como má, verdadeiramente má, a gente pode odiar. Essa pessoa é parte muito ruim, parte muito boa, é bem difícil odiá-la. Então, precisamos compreender que essa versão totalmente subjetiva é o que nós percebemos. Então, em relação a comportamentos inaceitáveis, temos que entender que nós podemos achar, mas que outras pessoas talvez não. Então, ao passo que eu posso achar, esse comportamento é horrível, outra pessoa pode dizer, bom, esse comportamento é atraente. Bom, então vejam, é muito subjetivo. Mas vejam,
a gente tem esse pensamento, bom, essa pessoa é assim. E quando a gente pensa assim, a gente esquece muito rapidamente que, bom, eu acredito que a pessoa é assim porque eu dei esse rótulo a essa pessoa. Eu atribuí a ela esse rótulo. Bom, a gente começa a pensar, bom, eu atribuí esse rótulo porque a pessoa é assim. Mas na verdade é o contrário. Primeiro, eu preciso considerar algo inquietante ou desagradável, e com base nisso, eu atribuo o rótulo de desagradável. É claro que quando a gente fala de ações como matar, roubar, estuprar, bom, é claro que ninguém quer que as suas vidas e suas liberdades sejam tomadas, que abuso, ninguém deseja abusos, natureza sexual, ou é claro que atribuir a palavra maldade a isso, né, a maldade em relação às outras pessoas, isso pode nos ferir também. Nós devemos ver que o que essa pessoa fez foi errado, mas ao invés de dar origem à aversão ou ódio, nós devemos ver a pessoa para mais do que isso e compreender também que as pessoas também podem ser igualmente rotuladas de outras formas. Por exemplo, o rótulo de ser humano, que assim como nós quer ser feliz e evitar a infelicidade, e assim por diante. Então, nesse aspecto, nós temos muito em comum com essa outra pessoa. E é isso que geralmente nós ignoramos. Então, o primeiro tipo é a dependência em causa e condições. A segunda tipo de originação interdependente é a dependência em partes, que os seres não, a gente vê os seres de maneira íntegra, vê as pessoas de maneira integral, com diferentes partes se integrando. E, por fim, a dependência, a originação e interdependência em rotulações, em atribuições de existência de alguns aspectos em detrimento de outros. E acreditar que qualquer pensamento que temos em relação a essa pessoa seja de alguma maneira dentro da pessoa, que seja objetivamente real para aquela pessoa, quando na verdade é apenas, por exemplo, mal, há uma maldade naquela pessoa, quando na verdade é apenas em relação a certas ações que nós atribuímos esses votos. E isso pode ser um pouco difícil de compreender de pronto para aqueles que não são familiares, aqueles que já são familiares talvez seja mais fácil, mas é frequente que eu gosto de dar um exemplo. Vocês talvez podem ter já me ouvido falar sobre isso, mas houve um programa recentemente sobre uma mulher chamada Lisa Montgomery, que foi executada porque ela cometeu um crime horroroso. Mas a BBC descreveu de uma maneira muito boa os 3 tipos de originação interdependente e permitiu aos ouvintes e espectadores de sair desse sentido de rejeição por aquela pessoa para maciar um pouco esse sentimento, que é o primeiro passo para nós sentirmos essa afetividade, essa afetuosidade e esse desejo que a pessoa seja feliz. Mesmo essa pessoa que cometeu um crime horrível, que matou outra pessoa, que gerou um incrível sofrimento, mas o que o programa fez foi muito interessante. Primeiro, eles eles reproduziram a ligação telefônica da mãe da pessoa que essa Lisa tinha matado. E havia tanto sofrimento na ligação, gritos, desespero, é terrível, é de cortar o coração. E é claro que a compaixão pela vítima surge. Mas eu também eu percebi, nossa, minha mente imediatamente pensava, nossa, como a pessoa que fez isso é má, horrível. Essa pessoa é terrível quem cometeu isso. E vejo que tem uma vítima e um sentimento de que gostaria de fazer algo por essa vítima, mas em contrapartida, há o perpetuador por quem surge ódio, de que sentir ódio. Então foi muito hábil como isso foi mostrado dessa maneira. Primeiro a ligação e depois entrevistas de pessoas que conheceram Lisa Montgomery.
ela matou uma mulher e arrancou o bebê da barriga da sua vítima, foi uma ação monstruosa, horrível. Mas percebendo as minhas reações mentais a isso, eu segui. E aí a BBC segue apresentando sobre a criação de Lisa Montgomery. O sofrimento horrível que ela sofreu. Ela foi torturada pela sua própria mãe de maneiras indescritíveis. Ela passou por situações absurdas de ser insultada, de ser estuprada desde criança, de ter a boca vendada para não poder falar. Foi uma coisa horrível. E aí meu sentimento, minha atitude começou a mudar. E aí passaram-se a falar de pessoas que passaram tempo com ela, com Lisa Montgomery, quando ela estava no corredor da morte. Falando não do assassino, daquela pessoa que cometeu aquele ato horrível, mas também de uma pessoa que tinha um outro lado. Pessoas que até passaram a amar essa pessoa. Então, no fim, as pessoas que falaram do mal que ela cometeu, pessoas que moraram na cidade onde ela cometeu o crime, entraram em contrapartida com outros que falaram outras coisas. Portanto, da perspectiva de alguns, ela era horrível, e de outros, ela era uma amiga. Mas ela não era nenhuma dessas coisas. Isso eram apenas rótulos que foram atribuídos pelas pessoas. E é claro que ela cometeu um ato horrível, que ela, por causas e condições, ela terá que experimentar as consequências dessa ação. De certo modo, ela já experimentou, pois passou vários anos na prisão e tudo mais. Mas a mais ainda por vir, porque matar. E, bom, nem precisamos entrar nos detalhes, mas o ponto é, aqui estou falando um pouquinho de karma, mas não precisamos entrar nessa questão. Mas o ponto é que é claro que o que essa pessoa fez foi terrível, mas isso pode nos impedir de gerar amor e compaixão pelos outros. No sentido que a gente não leva em consideração a dependência, a originação interdependente em causas, condições, em partes, na dependência das partes, na subjetividade, incluindo nossos pensamentos, rótulos que nós atribuímos aos seres ou circunstâncias, acreditando equivocadamente que as pessoas são totalmente de um determinado jeito, em si são de tal maneira. Então, se ao invés disso a gente compreender que nós somos o produto de várias causas e condições, e que nós temos diferentes partes, mas que também temos essa mente incrível, esse potencial incrível mental. Se entendemos isso, e em termos da nossa própria atitude em relação a nós mesmos, de fato, o sentido que temos de nós mesmos é como se fosse uma reunião de vários pensamentos e emoções. E é claro que isso é muito saudável, ter esse sentimento mais geral de nós mesmos. Mas se torna um problema quando nós focamos apenas em um aspecto, por exemplo, negativo, e aplicamos esse rótulo que não corresponde à realidade. Esse pensamento que eu sou terrível, que eu não presto, isso não é ver o cenário completo. É tomar um único aspecto, cegar o resto e generalizar a pessoa com base em um único ponto. E isso é claro que nos impede de sentir um sentido geral de aceitação de quem nós somos, de ser nossos melhores amigos, como eu mesmo disse. Em relação aos outros, é claro, é a mesma coisa. Novamente, se pudermos, de maneira geral, temos uma sensação de que essa outra pessoa é o produto de várias causas e condições, várias coisas indesejáveis aconteceram a essa pessoa. Da mesma maneira, quem ela é um fenômeno muito complexo e ela tem uma mente incrível e potências infinitas. É claro que ela tem várias visões errôneas agora, mas
que deram origem a emoções errôneas, etc. Mas há mais do que isso. Há muito mais do que isso. É claro, entender também que, quando olhamos para outra pessoa, há muita subjetividade ali. Há muitos rótulos atribuídos de maneira subjetiva. E tudo existe na relação com outras coisas. A última parte talvez seja mais difícil de entender, porque a última interdependência, a interdependência é uma subjetividade, uma percepção subjetiva, em pensamentos subjetivos que rotulam assim ou assado. Essa é a parte mais difícil da originação interdependente e leva tempo para entendê-la. Mas eu acho que eu fui capaz de, pelo menos, explicar um pouquinho melhor o primeiro e o segundo tipo e como sua compreensão pode ser benéfica. E nesse sentido, se nós pensarmos em originação interdependente nesse sentido, bom, eu usei essa palavra antes, essa interconexão entre todas as coisas, que basicamente quer dizer que nós somos todos conectados, no sentido de que tudo que nós somos, o que nós desfrutamos, é dependente de tantos fatores. Então, se eu realmente aprendo a gerar amor por mim mesmo, o amor que é compassivo, essa atitude amorosa, combinado com o desejo para que eu mesmo me veja livre do sofrimento, das experiências, que a gente se veja livre das experiências limitadas que nós temos, um desejo para substituir isso por felicidade verdadeira e genuína a longo prazo. Uma vez que eu gere isso para mim mesmo, eu posso mudar o foco e desejar para os outros. Por que para os outros? Porque a maneira com que os outros existem em relação a mim mesmo não é que eles são distantes ou... Por competitividade, a gente pode pensar que sim. Por competitividade, a gente pode querer negar assim, a conquista dos outros. Mas a ideia de autoconfiança no budismo e autoestima, elas existem. Não há uma palavra para autoestima, mas com frequência a gente equipara a autoconfiança à autoestima, e a autoconfiança não é sobre comparar os outros, comparar com os outros, mas apenas no sentido que a gente pode melhorar da mesma direção que os outros também melhoraram. Isso existe sim na sociedade tibetana. O comportamento é menos esse de um sentimento de competitividade, porque a autoconfiança e a autoestima, ela também existe, mas não tão dependente da comparação com outros. Mas ao invés disso, de estar feliz pelo sucesso dos outros e tentar gerar as mesmas causas e condições para si próprio, para ser igualmente bem-sucedido ou bom em alguma coisa. Então, a originação interdependente ajuda a desenvolver esse sentido de autoconfiança, de autoestima, através do entendimento de que nós estamos conectados, que a minha felicidade depende da felicidade dos outros, que a felicidade dos outros depende da minha felicidade. E sendo este o caso, é importante que eu trabalhe para o meu próprio bem-estar, para o meu genuíno bem-estar. E se eu quiser efetivamente ser capaz de levar felicidade para os outros, então é importante que eu seja autocompassivo e também entender que uma vez que eu tenha desenvolvido essa autocompaixão, é importante gerar ela para os outros, mesmo que só para o meu bem, só para o meu interesse. E Sua Santidade Dalai Lama disse várias vezes. Bom, a compaixão parece ser benéfica principalmente para os outros, mas, bem, é benéfica sim para os outros se a gente agir movido por ela, claro, ela pode beneficiar os outros.
mas quem é mais beneficiado é nós mesmos. Ela beneficia mais a nós mesmos. A gente pensa que o ódio pode ferir os outros, claro, faz, mas quem é principalmente ferido somos nós mesmos. Quem realmente se prejudica somos nós. Então, esse autocentramento, esse ódio, esses sentimentos, esses pensamentos, eles ferem os outros, mas nós mesmos principalmente. Da mesma forma, a compaixão e o amor beneficia a nós mesmos muito profundamente. E como temos essa vontade natural de ser felicidade e não ter sofrimento, então nós podemos fazer algo a respeito. Gerar estados mentais como, por exemplo, o amor e a compaixão. Visto que estamos conectados aos outros, faz sentido, por causa da interdependência, mas também por conta dos tipos específicos de originação interdependente que eu falei, que eu comentei. E refletir sobre elas nos ajuda a reduzir o que quer que esteja no caminho de gerar uma profunda compaixão pelos seres, uma preocupação genuína pelos seres. O que está no caminho, o nosso desgosto pelos outros, a nossa irritabilidade, o nosso ódio, e assim por diante. Deixa eu verificar um pouquinho as horas. Acho que eu cobri. Achei que levaria mais tempo, mas não tomou tanto tempo quanto eu imaginei. Espero que tenha sido capaz de alguma maneira, estabelecer um pouquinho das ideias sobre compaixão e originação interdependente do budismo, como elas se relacionam, que estão profundamente conectadas, mas são aspectos diversos, diferentes. Com compaixão em relação a nós mesmos e aos outros. Isso é um estado emocional que é saudável, que é responsável pelo nosso bem-estar, mas também pelo bem-estar deste mundo. E a originação interdependente, explicando por que faz sentido. Porque a compaixão faz total sentido. Faz sentido ser compassivo, e o contrário, o ódio, não faz sentido. No sentido, na direção da originação interdependente. São estados mentais, como o ódio, por exemplo, que estão em contradição direta com a compaixão, e eles funcionam enquanto uma apreensão errada da realidade, no sentido de que nos fazem acreditar que as pessoas são, que esses fenômenos são, independentes. E não estão afinadas com a originação interdependente das causas e condições, da dependência das partes e da dependência da subjetividade que rotula, nos pensamentos que rotulam e atribuem. Certo? Eu acho que eu cobri tudo. E talvez tenhamos um tempinho para perguntas. E como estamos no Zoom, vocês podem, claro, fazer o seu Zoom off, ou seja, desligar. Mas vou dar a oportunidade agora para que vocês façam suas perguntas. Espero que isso possa esclarecer qualquer engano. Muito obrigado, Geshe-la. Muito obrigado. Deve a primeira fazer uma pergunta? Por favor, pode tirar o seu mudo e fazer sua pergunta. Muito obrigado, Geshe-la. Obrigado por partilhar esses conceitos difíceis de maneira tão simples. Minha pergunta é, ainda que eu tenha um entendimento conceitual da originação interdependente, muitas vezes acho difícil realmente compreender como meu entendimento conceitual pode remover o apego à existência. Então, o apego, por exemplo, seja que as coisas surgindo de maneira interdependente ou independente, como que isso nos ajuda a remover o apego aos fenômenos? Claro que nesse pequeno tempinho que temos juntos, isso foi apenas uma maneira geral de abordar a questão, mas
É claro que o que nós precisamos, a partir de agora, é ganhar um entendimento mais profundo dessas ideias. Esse apego pelo qual você está se referindo é um apego ao oposto da originação interdependente. E todos nós temos isso. Nós temos esse equívoco básico em relação à realidade de tomar as coisas como sendo concretas, sólidas e independentes, imutáveis. Isso são expressões do não entendimento da originação interdependente de todas as coisas. E para contrabalancear essas tendências habituais, primeiro precisamos reconhecê-las, claro, se tornar conscientes delas, e você fez isso, está consciente delas, mas provavelmente não em todas as situações nós temos não tido plena consciência delas e atenção plena em relação a elas. Então nós pegamos nossa atenção e olhamos para o que nós estamos nos fixando, para o que nós estamos nos apegando. E se não conseguimos fazer na situação, depois a gente faz a análise de perguntar o que eu estou apegado e como eu estou apegado. E aí tomamos o apego, por exemplo, e Sua Santidade expressou de maneira muito boa. Sua Santidade, no seu último ensinamento, ele falou sobre um livro que é um debate entre a mente que apega-se a si, que é o oposto da originação interdependente, que se apega a algo sólido de um eu, e uma mente que está em acordo com a originação e interdependência. E esse livro é uma conversa entre essas duas mentes, um debate entre elas. E ele deu uma citação do livro, ele citou uns 3 versos do texto. E é uma ideia muito interessante, que na nossa própria prática, e a parte do texto, isso, a gente toma uma dessas mentes de um lado e entendemos como ela funciona, e tomamos a outra também e entendemos. E verificamos. Bom, a mente que entende a originação interdependente, ela tem esse diálogo interno que prova que não faz sentido a maneira que eu agi, o que eu pensei. Então, conheça o apego ao self e perceba como ele aprende de maneira equivocada os fenômenos. E faça devagar, porque esse processo é lento. O estudo sobre isso é muito longo, leva anos. Mas se você não desiste disso e torna isso um hábito novo, gradualmente o apego vai se reduzindo. E se você quer um método mais rápido, e Sua Santidade recomenda isso, bom, lembre-se, se você entendeu intelectualmente que as coisas não existem da maneira que aparecem, lembre-se, em situações difíceis, onde você estiver frustrado, etc., com raiva, deprimido, apenas lembre-se, se recorde. Bom, eu não sei exatamente como, mas isso não existe da maneira que aparenta para minha mente. A maneira que eu percebo não é a maneira que existe. Isso já retira um pouquinho esse senso de solidez que às vezes as coisas têm. E é claro, e a gente, nos momentos mais silenciosos, tranquilos, a gente reflete sobre a originação interdependente, como a mente percebe os fenômenos versus a mente que apega-se aos fenômenos. E talvez esse seja o caminho a trilhar. Entenda que isso leva muito tempo e seja paciente consigo. Obrigado, Geshe-la. Próximo, Branislav. Por favor, Branislav, retire o seu mudo. Obrigado. Obrigado. Eu achei maravilhosa a maneira como você combinou compaixão e sabedoria. Sou muito grato. A pergunta é sobre a natureza de como uma pessoa pode vir a existir. Por exemplo, na Chitta Matra, ou sua Tântrica Madhyamika, que percebe as coisas como um contínuo mental, e na Prasangika, mesmo isso não existe. Não é assim que as pessoas existem. Minha pergunta, então, é: qual é a lógica por detrás da visão prasangika?
E a maneira com qual a gente observa os outros afeta a compaixão que nós sentimos pelos outros. Certo? É uma pergunta difícil. Eu percebo que você tem algum contexto na filosofia, então vamos lá. O contínuo mental, vamos lá. Por que a Prasangika, que é a escola budista filosófica mais elevada, quando... Eu não falei muito sobre o self, mas como você abordou, bom, o eu, em comparação com os outros, é importante que a gente traga uma compreensão da originação interdependente de que o eu é um fenômeno dependente de outras circunstâncias, etc. Então, por que não é a consciência mental? Porque alguns filósofos budistas acreditam que é a continuidade mental. Bom, essa resposta não é tão difícil. Bom, porque de todas as partes que nós detemos, a consciência mental é uma das mais importantes. Em muitos sentidos, ela nos define se somos gentis, se não somos. Isso depende da consciência mental, definitivamente. Mas por que a Prasangika não aceita que isso é o eu? Bom, porque, em primeiro lugar, em relação ao eu, que nós percebemos erroneamente, que não é a consciência mental, isso é muito claro, porque nós dizemos eu em relação, por exemplo, ao corpo. Quando alguém encosta no nosso corpo, a gente também diz que isso sou eu. A pessoa esbarrou em mim. Mas em relação ao eu verdadeiro, o eu realista, não só esse eu que acredita que tem controle sobre isso ou aquilo, essa é uma versão irreal do eu. Mas além dela, a visão, para além dela, a visão de um eu de fato, o problema do fato de a consciência mental ser o eu, bom, o problema nisso seria, primeiro, nós temos às vezes mais de uma consciência mental. Às vezes temos mais de uma consciência mental, por exemplo. Nós temos como que uma personalidade difusa, dividida, bom, e também há uma conexão entre o eu e o corpo. Bom, se a consciência mental fosse o eu, seria difícil dizer, por exemplo, a relação deste eu com o corpo. Bom, dizemos que o eu é apenas um rótulo. Se fosse a consciência mental, só há uma possibilidade. Se sua pergunta se relaciona com a questão da atribuição, da rotulação, se dizemos, se a pessoa for definida com base apenas na consciência mental, então estamos ignorando o corpo. Isso não serve. Mas se dissemos que a pessoa não foi rotulada com base nisso, então o eu não é apenas um rótulo, então a consciência mental é apenas... Aí você está dizendo que as coisas existem inerentemente. Se as coisas existem inerentemente, então podemos verificar. Há algo intrínseco a ser encontrado em relação ao eu? Se olharmos para os momentos da nossa consciência, a nossa sequência de consciência, será que encontramos ali um eu? Nós nunca o fazemos. Não encontramos nunca um concreto eu nessas diferentes partes da mente e da experiência. E elas em si mesmas têm diferentes qualidades, atributos, e consistem de momentos no tempo, objetos que aparecem. Então, qual parte é o eu? Não é somente os rótulos? Onde é que ela está? São as aparências? São o primeiro momento, o segundo? Então, se você acredita em existência inerente, aí temos um problema, em tantos sentidos. Precisamos encontrar algo concreto. Isso sempre colapsa quando a gente analisa. Mas se dissemos, bom, o eu é apenas um rótulo e apenas na consciência mental, e o corpo? Carregamos esse corpo. Então, o eu também precisa ser atribuído, no sentido, considerando o corpo. Do contrário, a gente não diria que a gente envelhece, que a gente fica mais velho. Isso não faria sentido. Há uma contradição.
contradição da maneira convencional de ver o mundo. E o Buda não contradiz a maneira convencional de ver o mundo. Essa questão vai um pouco além do que nós discutimos, mas não tem problema. Obrigado pela pergunta. Alexandra, the interpreter for the Brazilian group, he has a question from the Brazilian group. Alexandra? Please. Go ahead. Hi, actually, this is Pedro, is the other translator. Oh, I'm so sorry. Your name is Pedro? Pedro, yes. Yes. Hi, Gisela. Thank you so much for your teachings today. Actually, we have two questions from Brazil, one from Tamin and the other one Nós from temos myself. algumas perguntas do Brasil. So, she says, I understand the issue of Tamin pergunta. independence and that with this view we can generate love for people who commit criminal acts. Entendo que a partir da interdependência nós podemos gerar. We need to continue interacting, living with them, or can we move away and generate good feelings towards them only? Good question. Boa pergunta. Bom, isso depende. É claro que é possível evitar estar perto de certas pessoas se a sua presença nos fere, por exemplo, com pessoas que cometeram crimes. Pelo bem delas e pelo nosso bem, é importante que elas estejam separadas da sociedade. Claro que isso se aplica a alguns criminosos, mas mesmo pessoas que são manipuladoras ou que causam mal aos outros, não há problema da gente se distanciar delas. É claro que somos fortes espiritualmente, a gente faz como a Tisha. Quando a Tisha foi para o Tibete, ele trouxe consigo uma pessoa extremamente difícil e chata. Ele levou essa pessoa super desagradável porque essa pessoa dava a ele a oportunidade de praticar paciência. Se nós podemos usar, não no sentido negativo, mas usufruir de estar perto dessa pessoa, não importa quão negativa ela seja, se nós conseguimos usar isso e transformar, não definindo essa pessoa apenas pelo seu comportamento, mas gerando compaixão por essa pessoa, por que deveríamos evitar a sua presença? A gente passa a conhecer, entender essa pessoa e ir além desse comportamento de desaprovação, mas ainda conhecer aspectos mais profundos que todos nós temos. Mas, em contrapartida, se a nível pessoal a gente se dá conta que nós não conseguimos fazer isso, essa pessoa é muito difícil, essa pessoa fere a nós mesmos, a nós e fere a si própria, é claro que também a gente se distancia. Precisamos ser hábeis nesse sentido e verificar o que é mais benéfico para todos os envolvidos, incluindo a nós mesmos. Então, está bem a gente ser gentil e amigável, mas ter certeza que na nossa mente nós não geramos ódio. Passamos um tempinho e se percebemos que é suficiente, a gente se distancia. Muito obrigado. E a próxima pergunta, que é a minha. Para a compaixão ser completa, ela exige uma ação, por exemplo, para contribuir com a cessação do sofrimento dos seres, ou somente a intenção compassiva é suficiente? Claro que, idealmente, a ação, se podemos agir, não é apenas o desejo é só o primeiro passo. E é claro que aí a ação vem em corpo e fala. Mas um aspecto que entra na sua questão também é, bom, será que eu devo agir imediatamente e remover, por exemplo, a fome dos seres? Bom, se a gente pode fazer isso, ótimo. Mas, se nós pensarmos mais a longo prazo, nós podemos, por exemplo, ao invés de dar um peixe, a gente pode ensinar as pessoas a pescar. Então, pensar no longo prazo, pensar em termos de educação, de trabalhar nessas áreas e, ao mesmo tempo, se dar conta que, bom, eu sou limitado com o que eu posso fazer agora, então eu procuro me desenvolver mentalmente para que eu possa
até algum ponto, ter a capacidade de, como o Buda fez, como esses grandes lamas, ajudar os seres de maneira mais eficiente, sempre agindo com compaixão, para que eu possa também atingir minha própria iluminação. Então, acho que é importante agir. Agir é importante. Obrigado. Yeah, thank you so much, Geshe-la. Venerable Jampa Samula has a question. Temos mais uma pergunta da Venerável Jampa Samula. Olá, sou Jampa Samula. Estou muito feliz de conhecer e que você tenha uma longa vida. Gostaria de perguntar que me parece que nem todas... Can you hear me? Yes, I can hear you now. Yeah. Okay, it seems to me that not Me all parece que nem toda originação e interdependência é compassiva, por exemplo, num conflito. I mean, can we just adopt analytical meditation and Lojong? And as been said, that together with analytical meditation, we have to apply resting meditation. Can you say more about resting meditation and how to apply it in case of those worldly dependent arising? Peço perdão, pessoal, o áudio está um pouco comprometido. Geshe-la não entendeu a pergunta. Então, como? Through a certain type of dependent arising, you can't develop more compassion. Estamos esclarecendo a pergunta. Só um segundo, ela vai colocar o microfone. You could also use the chat, maybe you could, because I see you're actually reading it from somewhere. If you could copy and paste it to the chat, I can read the chat. There's actually. Can you hear me? Geshe-la, I have it here. Do you have it there? Okay, please, if you could post it. Então, nós vamos refazer a pergunta. Me parece que nem toda originação interdependente é compassiva. Por exemplo, nos conflitos. Como meditamos sobre a originação interdependente nessas circunstâncias? Nós adotamos a meditação analítica, ou Lojong, e se disse que, junto da meditação analítica, temos que aplicar a meditação de descanso. Você poderia falar mais sobre essa meditação de descanso, que é a meditação em silêncio, a meditação do calmo permanecer? Bom, em termos de conflito, para entendermos o conflito, o entendimento da originação interdependente, eu acredito que ele ajuda a entender melhor o conflito e permite uma compaixão para as partes envolvidas. Quando falamos de originação interdependente, no conflito, não olhamos apenas para que, tal pessoa quer uma vingança, tal pessoa quer agredir a outra. Bom, em certo sentido, a gente leva em consideração, sim, nesses casos, a originação interdependente, mas podemos ir mais além. Por exemplo, Sua Santidade Dalai Lama usa a palavra holístico, para levarmos em consideração o máximo de fatores possíveis, o máximo que pudermos. Isso vai nos permitir gerar uma compaixão para todos os lados, para o perpetuador, para a pessoa que é a vítima, e com frequência no conflito, as duas são perpetuadores e vítimas. E se há mais pessoas envolvidas, bom, de onde elas vêm? Quais são suas necessidades? Por que elas não conseguem superar seu próprio ódio? Ou sua estreiteza mental? Ou sua inveja? É terrível ter esses estados mentais. Isso implica em tanto sofrimento. Portanto, a gente leva em consideração todos esses aspectos negativos. Geramos compaixão por alguém que tem raiva, que tem visões errôneas, etc. Então, especialmente no conflito, eu acho que as pessoas que causaram o conflito, que causaram tanto seu sofrimento para si mesmas, definitivamente elas devem ser objetivos da nossa compaixão, objetos da nossa compaixão. Então, nós tomamos, por exemplo, ter um ponto de vista um pouco diferente, né? Adotar um ponto de vista que considera
das pessoas que são vítimas da agressão e das emoções negativas, e nesses casos, ambos, a compaixão é possível. Então, quando pensamos, por exemplo, no quão terrível é ter ódio por outras pessoas, agir com ódio, experimentar as consequências desse ódio, se refletirmos sobre isso por algum tempo, esse é o ponto analítico, é a parte analítica, quando a gente considera todos esses aspectos. E isso deve ir até tal nível de que um sentimento surge. Não deve ser só uma contemplação apenas racional, como se estivéssemos fazendo um cálculo matemático, mas, ao invés disso, devemos atingir um nível mais emocional. Como eu me sentiria se eu fosse essa pessoa? Se eu estivesse tão cheio de ódio, que eu fosse adiante e causasse tantos conflitos? Que terrível a pessoa ser assim. Como eu me sentiria se eu fosse a vítima e etc. Nos colocar realmente no lugar desses seres e gerar essa conexão, que pode trazer a sensação interna, essa sensação interna de eu quero fazer algo, posso fazer algo, ou apenas nosso pensamento, eu gostaria que eles estivessem livres de sofrimento. E quando você chegar a uma conclusão, que idealmente deve ter na direção de eu quero fazer algo a respeito disso, um sentido de compaixão, aí você foca-se nisso, você se concentra nisso. E essa é a meditação que você descreveu como repouso, mas eu vou usar aqui a de estabilizar. Estabilize, concentre-se nessa sensação e permita que essa sensação se aprofunde, se torne mais sutil, se torne mais parte da sua mente emocional, para que quando você haja na próxima vez, particularmente se você estiver envolvido nesse conflito, esse sentimento de compaixão vai informar suas ações, vai influenciar suas ações. Então, gostaria de enfatizar isso. É muito importante que quando você faça a meditação analítica, isso não seja apenas uma racionalização, como um cálculo. Ah, esse problema está lá. Não, a gente precisa trazer perto do nosso coração, nos colocar. Isso é parte da análise, principalmente no conflito. Nos colocar no lugar dos outros participantes. Isso gera a sensação de proximidade e, como conclusão, concentre-se em qualquer sentimento ou sensação que tenha surgido, idealmente no de compaixão e compreensão e assim por diante. E assim, nós nos preparamos para agir de acordo, se assim for necessário. Espero que tenha sido claro. Muito obrigado, sim. We have a question from Beata. Beata, can you please unmute? Hi, Beata. Uma pergunta? Hi. Hello. Yes, from Berlin. Hi. Eu sou de Beata, de Berlim. Muito obrigado pela maravilhosa oportunidade de nos conectar contigo, pelos ensinamentos dados. Obrigada, Kumpen e Tushita, pela organização. A pergunta: o que podemos fazer no dia a dia para não nos esquecermos dessa parte de nós que é capaz de ser compassivo? Devemos lutar contra essa outra parte? Devemos ser compassivos com nossos erros? Uma questão importante. Importante porque a ideia é trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Então, trazer para o dia a dia é nos habituar. É outra maneira de dizer que nos habituar com essas ideias. E a única maneira de fazer isso em relação à compaixão é fazendo isso. É claro que há outros tipos de mente que surgem no nosso contínuo. E a tendência talvez seja de odiar essas mentes. Bom, isso não tem efeito positivo algum. Todo tipo de ódio, mesmo não direcionado a nós mesmos, mas direcionado a esses estados negativos de mente, o que o ódio faz? Ele afasta as coisas. Automaticamente ele afasta as coisas. E como nós sabemos, se nós afastamos as coisas, há uma tendência de reprimir. E se nós reprimirmos a raiva, bom, elas apenas ficam mais fortes e nós ficamos mais frustrados. Então, o que realmente é importante aqui é que nós façamos o seguinte: nos momentos que a compaixão não surge porque há
desgosto, ou raiva, ou etc., primeiro reconhecemos isso. Geramos, quanto possível, o máximo de atenção plena para que sempre, como um espião, olharmos para a nossa própria mente. Desenvolvemos esse hábito de sempre termos esse espião sempre presente, identificando que pensamento está ali agora, que emoção está ali agora. E se não podemos gerar isso de imediato, pelo menos de quando em quando, a cada 5 minutos, a cada meia hora, se perguntar o que está acontecendo em minha mente, o que está acontecendo mentalmente. A gente faz isso, gera essa sensação de atenção plena em relação à mente, desse espião sempre presente na mente. E quando a gente reconhece esses estados de mente, a primeira coisa que nós fazemos é isso, reconhecê-los. Aqui está o ódio. Interessante. Então, geramos esse sentido de curiosidade e até mesmo de humor. O humor é muito importante. Ter um senso de humor é muito importante. Rir da nossa própria raiva. Muitas vezes a gente se odeia pela raiva. A gente suprime as coisas e aí as coisas dão tudo errado. A gente gera então essa aceitação, precisamos gerar essa aceitação, que no Ocidente nós precisamos muito trabalhar nesse sentido. Faz parte da nossa interação. E aí, quando esses estados de mente surgirem, a gente os olha com humor. Minha própria mente, às vezes, eu também tive que aprender a olhar com humor. Mas agora eu olho pensando, nossa, esse é uma comédia, o filme mais engraçado que eu já vi. E ele não para. É como uma série de televisão que nunca acaba. Diariamente, esses pensamentos, e se eu rio deles, eu não me identifico tanto com eles. Eu não os levo tão a sério. E é tão mais fácil soltar. Então, aprender a ver as coisas com humor, ser tranquilo e aceitar o que está lá. E aí, aos poucos as coisas vão, em si mesmas, se soltando. Sua tensão vai soltando. E a tensão é esse combustível que permite elas funcionar. E se a gente for mais tranquilo, relaxado sobre elas, aos poucos elas vão se soltando. Se nós não formos capazes de fazer isso, bom, a gente analisa. A gente analisa como que nós percebemos as outras coisas e pessoas. Com um senso de humor, com um senso de curiosidade. Bom, isso é uma mente. A mente surgiu, eu não sou essa mente. Mas está na minha natureza, da minha consciência, essa mente. Está lá, por causa de causas e condições, então vamos olhar para ela. Como ela funciona, essa mentezinha intrusa. Essa mente que está surgindo, o que ela está fazendo? A gente gera esse sentido de curiosidade, humor. Como que ela apresenta a realidade para mim? Como que ela apresenta essa outra pessoa para mim? Como que ela sugere o mundo? E eu fico fascinado com a minha própria raiva. O que ela sugere para mim. Ela pode ficar horas sem ser detectada, isso é fascinante em si, mas o que ela sugere? E esses pensamentos que perduram às vezes, e minha percepção da minha realidade, que é colorida por elas. Conforme a gente vai conhecendo essas coisas, isso vai se reduzindo. E trabalhar, e aí, claro, a gente vai trabalhando para substituir essas coisas por compaixão. Mas o primeiro ponto é a atenção plena, o humor, e ser tranquilo. Sentido de leveza em relação às coisas. Claro, curiosidade. Muito obrigado, deixa lá. A Jetsuma esteve conosco ontem e ela mencionava o quando é perfeito usar o mundo. Antes da nossa última pergunta, Geshe-la, você mencionou um texto sobre que Dalai Lama disse sobre o diálogo entre a mente da originação independente e a mente apegada. Qual seria o texto? Foi traduzido por uma pessoa chamada Kenneth Lieberman. Kenneth Lieberman foi o tradutor. Está disponível. Eu não lembro o título.
Foi postado, acho que no grupo do WhatsApp. Probably freely available. Well, I'm not sure. Anyway, I give Não you tenho the certeza se está disponível livremente, mas eu vou procurar o título. Eu às vezes fico um pouco hesitante de recomendar livros, mas se não encontrarem o livro, eu vou direcionar aqui. Peraí, eu vou encontrar aqui o título exato. Ele se chama o Panchen Lama. O debate do Panchen Lama entre sabedoria e o hábito de reificar. The Panchen Lama's debate between wisdom and the reifying habit. Traduzido por Kenneth Lieberman, creio que só existe em inglês, a edição. E Sua Santidade ensinou esse texto e até citou ele algumas vezes. Ele foi escrito em verso, mas Kenneth Lieberman traduziu em prosa. Então, não é uma tradução literal, mas descreve o sentido dos versos. É um texto muito interessante. Obrigado, Geshe-la. Uma última questão, se você tiver tempo. Da Venerável Nandro, do Brasil. Ela é uma querida voluntária da nossa Tushita. Ela costumava ser rotulada como Andrea, e agora está sendo rotulada como Nandro. Olá, Geshe-la. Geralmente a gente não... Estou um pouco confusa entre a diferença em autocompaixão e, por exemplo, o egoísmo. O que realmente é autocompaixão e não, tipo, um autoapreço para se... Ai, eu gostaria muito que essa questão surgisse, porque ela é muito importante. Bom, a autocompaixão pode ser facilmente mal compreendida. Então, estou feliz de você ter trazido essa pergunta, me dando a oportunidade de abordá-la. Bom, há uma diferença entre apego e compaixão. Todos nós concordamos com isso. Apego e compaixão são diferentes. Então, o ponto é, o que é esse autoapreço, ou próximo do egoísmo até? É um tipo de apego ao eu. Mas, mais do que isso, o que acontece é nós temos um senso irreal do que é o eu. Nós não pensamos no eu como o conceito baseado em corpo e mente. O corpo faz algo, a gente diz eu, ou a gente diz eu com base na mente. Há algo muito sólido e concreto lá que a gente chama de eu. Essa é uma visão. Essa visão nos leva a exagerar a importância desse eu. Porque a mente que percebe tal eu concreto, como acredita que esse eu está tão perto da mente, como, por exemplo, não é o eu que está ali ou lá, mas é o eu perto da mente, ele exagera a sua importância e se agarra a ela. E é isso que nós chamamos de apego ao eu. Que é outra maneira de dizer self-cherishing, ou autoapreço. Ele exagera esses aspectos importantes. Ele aumenta a sua existência e ele opera a partir de uma percepção de que é algo sólido ou importante ali e se agarra a ela. O que dá origem a esse sentido de que minha felicidade é mais importante. Isso é esse sentido de egocentrismo. Na autocompaixão, ela não opera nessa dimensão de um exagero, de uma percepção exagerada. Na verdade, porque esse autoapreço surge a partir do apego ao eu, o que ele faz? Ele causa um ódio a si mesmo. Como que ele leva à rejeição de si próprio?
É importante entender a diferença entre autoapreço e autocompaixão. Como que o autoapreço leva ao auto-ódio é que eu sou mais importante e as minhas falhas são piores e o meu sucesso é mais importante. Se eu falho, eu me odeio. Isso faz sentido? Então, com frequência, a gente odeia a si próprio porque a gente sente que, até mesmo como budistas, a gente às vezes diz, eu preciso ser um bom budista. E eu me pego nisso com frequência. Eu quero ser um budista, uma boa pessoa. E eu não sou, e eu fico com raiva. Sou tão burra. Esse autoapreço penetrando, porque eu acho que eu preciso cada vez mais ser melhor. No dia a dia mesmo, eu preciso ser melhor. A autocompaixão não exagera o eu nesse sentido, de maneira alguma. Baseado na compreensão que nós desenvolvemos, e mesmo que não tenhamos desenvolvido, bom, dizemos, tem uma mente, tem um corpo, há várias partes no corpo, várias partes na mente. Não há controle ou quem esteja no comando, as coisas simplesmente estão conectadas, às vezes não tão bem conectadas, mas através do desenvolvimento de cada vez mais compaixão e sabedoria, e assim por diante, eu espero poder ser capaz de gerar um organismo mais positivo através dos 5 agregados. E aí, então, eu gero um sentido de aceitação, uma aceitação de quem eu sou. Eu dou conta de que eu sou falho, que eu cometo erros, e que esses erros, bom, eu os fiz por causa das causas e condições que deram origem a eles, mas sou mais do que isso, sou mais do que os meus erros. Eu tenho outras qualidades positivas. E eu quero ser feliz. E a felicidade eu só posso gerar se eu remover o que está impedindo que a felicidade ocorra. E estou interessado em uma felicidade a longo prazo, uma satisfação a longo prazo, que surge da minha própria mente. Essa é a diferença. Esse autoapreço, ele não é paciente, ele quer gratificações imediatas, ele quer felicidade agora. Então é como uma versão exagerada, uma versão desequilibrada da autocompaixão, se você quiser dizer assim. Na versão saudável, todas as nossas emoções, todas as emoções afetivas são versões exageradas do que é saudável. Por exemplo, uma irritação exagerada é a raiva. Então, o amor direcionado a nós mesmos é saudável. Agora, esse sentido de eu sou melhor de todo mundo é o que não é saudável. Então, essa versão exagerada da mente, em sua forma mais básica, é saudável. Então, nós temos que remover os extremos. Falamos aqui de extremos, esse é o ponto. Precisamos entender que os aspectos extremos da autoapreço, percebemos que a compaixão em nenhum sentido cai em extremos, porque ela vê o cenário todo. E baseado nessa compreensão realista da originação interdependente, ela age de maneira muito saudável. Muito obrigado. Muito obrigado pelos ensinamentos. Todos nós, como brasileiros, também estamos muito felizes de te ouvir. Muitos de nós é a primeira vez que ouvimos você. É muito bom ver como a filosofia pode ser aplicada em mundo prático. Obrigado, Pishita. E a filosofia, bom, se houver interesse, nós temos grandes tradutores, como a própria Bia. Nós temos muitos professores. Se vocês têm interesse nisso, nós podemos penetrar mais na filosofia. Vale muito a pena. Tragam a filosofia para a vida própria de vocês, a vida pessoal, cotidiana. É muito precioso isso. Gostaria só de enfatizar isso uma vez mais. Obrigado. Muito obrigado, Geshe-la. Um grande prazer tê-la conosco. Mesmo em sua agenda tão atribulada, você
Sei que não gosta de ouvir, mas você é um grande exemplo, uma grande referência de estudo de filosofia e como isso pode transformar a mente e tornar isso prático, sempre trazendo para a nossa vida cotidiana, para o Lamrim. É muito inspirador. Muito obrigado, Geshe-la. Esperamos que eu estou aqui apegando, mas eu espero que você esteja de volta para o Tushita em breve em Dharamsala. Eu aspiro, não perdi a esperança, que você faça parte do nosso programa principal de Tushita no verão, e se isso não for possível, por causa das circunstâncias externas, que a gente possa ter alternativas online. Muito obrigado. Eu gostaria de enfatizar o seguinte. A filosofia tem sido de grande ajuda para mim, mas o que tem sido de mais de ajuda ainda são os lamas e professores que vivem o que eles ensinam. Se de alguma maneira eu puder trazer isso da minha vida, os lamas são muito importantes. Eu sou muito afortunada. Então, eu incentivaria vocês a se conectar com esses professores, os lamas, que vivem o Dharma. São as corporificações do Dharma. Então, se você tem interesse no que eu falei hoje, é claro, é interessante aprofundar isso com o estudo, mas veja como isso se torna vivo nos lamas. Mencionei o Dalai Lama. Sua santidade é um exemplo entre tantos outros, né? Então, essas conexões são muito importantes. Você verá que essas coisas podem ser vividas com base nesses exemplos vivos. Bom, sobre o Tushita, eu acho que agora pode ser um pouco difícil devido à situação, né? Eu não sei quando eu vou voltar. E se eu vou voltar para a Índia no verão. Mas claro, posso fazer algo online e seria possível. Então vamos ver como é que se desenrola. Muito obrigado, Geshe-la. Você é uma grande inspiração. E seu entusiasmo pelo Dharma eu amo. Não tem nada melhor. E mesmo na Alemanha, o Dharma está em todos os lugares. Eu tinha esse pensamento que viver tantos anos em Dharamsala, mas estou feliz porque tem Dharma por todo lado aqui também. Eu estou tão feliz de ter descoberto que isso também pode ser vivido no Ocidente também. Que bom. Então, onde vocês estiverem, mesmo que não em Dharamsala, está ótimo. Então, desejo a todos tudo de bom, mantenham-se saudáveis, fiquem bem. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir os ensinamentos desses grandes lamas, eu não poderia recomendar mais. Estamos muito afortunados de ter ensinamentos com os lamas, assim como Jitsuma e outros professores que são lamas. Eu sou apenas estudante, eu sou apenas uma aluna, mas existem lamas verdadeiros. E se há alguma vantagem a se tirar do corona, é isso, o contato com os lamas. Obrigado. Obrigado, Geshe-la. E lembre-se que nós teremos uma sessão do filme A Mistaken Child. Yes. Oh, the Lama Kunchok. Yes. Lama Kunchok, que é o tópico desse filme, a busca pela sua reencarnação. E teremos uma exibição de um filme sobre como Geshe Zopa encontrou a sua reencarnação. E será exibido às 7 horas da horário da Índia, e você poderá assistir a qualquer momento, de acordo com seu fuso horário. Vai ficar no nosso Facebook e amanhã nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas com Geshe Tenzin Zopa. Muito obrigado mais uma vez, Geshe-la, e vemos em breve. Obrigado a todos. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Nice to see everyone. Thank you so much, Geshe-la. Thank you so much. Hi, Mai. Vielen Dank, Danke. Oh, gerne. Oh, danke. Thank you, Geshe-la. Danke.
Okay, Thank you. Thank you, Gisela. Thank you, Gisela. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Pedro. Obrigado, pessoal. Thank you to the translators. Yes. Thank you to Venerable Sayana and to Pedro and to Alexandro and to Venerable Paloma. Thank you. And to Companhia. Bye. Have a good day, a good sleep wherever you are. Oh, I never done these little hearties I get from Tushita. Hi, Maya. Enjoy the sunshine.